A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, promessistas e não promessistas que assistem à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Hilbert e é uma honra estar com você aqui novamente conosco para estudarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Daqui a pouco a gente volta para poder entender o que o Senhor tem preparado para a gente a partir desse novo trimestre. Estamos de volta, meus irmãos. Que satisfação, uma alegria muito grande passarmos esse tempo de qualidade pensando a respeito da palavra de Deus. Como a gente sempre lembra, o povo promessista tem uma veia acadêmica. O ensino faz parte do nosso chamado histórico e essa programação, denominada Escola Bíblica Especial, tem como objetivo reservar um tempo para a gente refletir sobre um determinado assunto da Bíblia Sagrada. Em nossas unidades presenciais, nas igrejas locais, nós realizamos semanalmente a nossa escola bíblica. Muitos irmãos, professores de escola bíblica, alunos e simpatizantes desta área religiosa frequentam as igrejas locais interessados nos assuntos que são explanados. E a partir desse trimestre estaremos conversando sobre uma nova série de lição bíblica denominada Assim Diz o Senhor. Nós estaremos pensando sobre as mensagens proféticas do profeta Isaías, aquele a quem os teólogos denominam de profeta messiânico. Evidentemente que o Antigo Testamento tem muitas profecias sobre o aparecimento do Messias, mas ninguém falou tanto a respeito deste evento como este profeta, o profeta Isaías. E eu convido você, ao longo das próximas semanas, semanalmente, estar com a gente, ouvindo, participando aqui no chat, curtindo, compartilhando a nossa programação, para que a gente possa entender como podemos evoluir na presença de Deus. É uma rica oportunidade para a gente pensar em assuntos pertinentes ao reino de Deus. E como de costume, eu não quero falar sozinho sobre esse assunto. Além de contar com a sua participação, o Espírito Santo tem nos trazido aqui nesta oportunidade a missionária Célia. Célia, é um prazer ter você com a gente. Missionária Célia é responsável pela Secretaria-Geral da Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Ela também cuida desta área do ensino da nossa denominação. É uma satisfação tê-la conosco. Por favor, missionária, desde já fique à vontade para poder saudar o pessoal que está em casa, mas, por gentileza, nos dê um parecer a respeito desta lição denominada Assim Diz o Senhor. Amém. A paz, pastor Hilbert, é um prazer regressar a este programa, né? A Escola Bíblica Especial, porque aqui é o espaço para a gente estudar a palavra de Deus, né? Então eu cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento e é um prazer muito grande compartilhar esse tempo e tudo aquilo que a gente preparou e que o Espírito também vai proporcionar, né, pastor? Nós cremos que Deus, Ele fala através da gente, Ele nos dirige, nos orienta, né? Então é um prazer muito grande. Bom, esse trimestre vamos estudar o livro do profeta Isaías. Se teve um livro de cabeceira dos primeiros cristãos, pastor, foi o livro do profeta Isaías. E ele tanto era muito lido, como é até os dias de hoje, no meio cristão, como judaico também. Porque ele foi o profeta que mais escreveu, então mais profetizou. E ele profetizou para aquela época, ele profetizou os acontecimentos futuros que viriam, como o cativeiro babilônico, né? Ele profetiza, isso vai acontecer mais de 100 anos depois, né? E ele profetiza o retorno do povo à terra, ele profetiza acerca de Jesus Cristo e foi o profeta que mais falou acerca da vinda do Messias, né?
E as profecias se cumpriram e a gente consegue localizar no Novo Testamento, né? O Novo Testamento utiliza também muito o texto do profeta Isaías. Quando a gente lê Isaías e olha para o nosso tempo, para a nossa época, quando a gente olha para esse mundo corrupto, por uma nação, agora vamos falar da nossa nação, né? Que é corrupta, que é injusta, que tantas coisas que acontecem, cheio de imoralidade, e a gente, quando lê o livro do profeta Isaías, a gente consegue perceber que os problemas que aconteciam naqueles dias acontecem nos dias de hoje. Então, é um livro muito atual, pastor. Vai ser muito bom passar esse trimestre estudando esse livro. Não à toa, né? A Bíblia ela tem uma capacidade de aplicação universal e atemporal, né? Claro que quando o Espírito Santo usou Isaías, havia um contexto histórico. As pessoas daquele tempo, elas foram alcançadas primeiramente. Mas é palavra de Deus. Iria alcançar as sociedades futuras, inclusive a nossa. Exatamente. E a gente vai sempre destacar, missionária, que esse profeta é um profeta com o seu ministério diretamente ligado ao aparecimento do Messias, porque até então o Messias era apenas uma promessa, as pessoas não desfrutavam da sua presença. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes do aparecimento de Jesus. Isso. Então ele teve visões a respeito da encarnação de Deus, e Deus usou Isaías exatamente para que o povo pudesse ter a esperança. A gente pode dizer que são mensagens de esperança, né? Deus usa Isaías para lembrar ao povo que o povo seria consolado com o aparecimento do Messias. Agora, como todo profeta, Isaías ele não se omitia quando o assunto era denunciar pecado. Se tem uma característica dos profetas do Antigo Testamento, missionária Célia, é essa característica denunciadora do pecado. Eles não tinham crise em ter que anunciar que a nação estava cometendo algum tipo de atrocidade, algum pecado estava sendo normalizado. Uma linguagem bem comum, bem atual, os profetas não passavam pano para as maldades. É isso mesmo, né, missionária? Exatamente, isso mesmo. É interessante que a ousadia, né, do profeta, a coragem, né, de chegar, como a gente vai ver daqui a pouco, Isaías ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso ao rei, e se tivesse que levar uma palavra lá de denúncia, né, do pecado, ele levava, não tinha dificuldade não. Os profetas, assim como Isaías, eles assim entendiam que a vida deles não era propriamente deles. Isso. A vida era para o ministério que haviam recebido de Deus. Isso. E se necessário fosse eles morrerem pela mensagem que eles tinham que entregar, eles estavam dispostos a morrer. Tem inúmeros profetas na Bíblia que foram mortos. Depois a gente vai falar sobre isso, né? A tradição também sugere que Isaías tenha sido um mártir por causa da palavra. Mas para a gente ser didático, porque o pessoal de casa está acostumado a gente conversar a partir das perguntas que contém na lição. Quero até aproveitar você que está em casa, né? As nossas lições bíblicas, elas podem ser adquiridas na nossa editora. Então você poderá adquirir e acompanhar. Tá certo? Mas se você não a possui, de repente você não é promessista, está aqui acessando pela primeira vez, fique tranquilo, a gente vai fazer um esforço para situar você, para que você possa compreender aquilo que a gente vai estar conversando, e por uma questão pedagógica vai aparecer aqui na parte de baixo da tela as perguntas pertinentes à primeira lição, porque a primeira lição é uma lição de apresentação do profeta, é uma lição de apresentação do mensageiro, inclusive o seu tema é o profeta e sua mensagem. E a primeira pergunta, missionária, é exatamente sobre isso. Quem era Isaías? Tem até uma sugestão de leitura que eu não vou fazer aqui, mas seria importante que a missionária nos ajudasse a entender esse personagem, o descrevendo, a partir do conteúdo da lição, a partir de outras informações históricas e bíblicas. Quem é esse camarada que a Bíblia chama de Isaías? O que é que você tem a dizer para a gente, missionária? Por favor. Então,
Isaías foi chamado por Deus para esse ministério glorioso, né, de ser um profeta, ou seja, ele estava amando a trabalho, a serviço de Deus. E ele falava as palavras que Deus colocava em sua boca, né? O seu nome, Isaías, do hebraico, significa o Senhor salva. Ele exerceu o seu ministério aproximadamente 40 anos. Então, foi mais ou menos, né, dos anos 740, como é decrescente, né? Sim. Até chegar a zero em Jesus Cristo, né? Então, ele começa em 740 e vai até mais ou menos o ano 700. Então, foram 40 anos. Ele passou pelos reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias. A tradição judaica diz que ele chegou até o ministério de Manassés, o reinado de Manassés, só que ele já tinha terminado o ministério dele como profeta, né? Mas viveu ainda os primeiros anos de Manassés. E segundo a tradição judaica, ele foi cerrado ao meio. Pastor, eles colocaram ele dentro de um toco de árvore, oco, né? Enfiaram ele nesse toco e cerraram, né? E aí a citação que a gente encontra lá em Hebreus, eu perdi agora o texto aqui no... Hebreus capítulo 11, né? Eu acho, 11, versículo 37, agora achei. E quando menciona que alguns, né, foram... A galeria dos heróis da fé, provavelmente, Isso. quando fala sobre essa questão de pessoas terem sido cerradas ao meio, Isaías, segundo a tradição, estava dentre estes, né? Exatamente. Então, provavelmente se referia a ele, né? Ele foi casado, teve 2 filhos e era de Jerusalém. Nós conversávamos aqui um pouquinho antes, né? E dizíamos, né? O profeta Isaías fazia parte da família real. Ele era primo do rei, né? Segundo a tradição judaica, ele fazia parte ali da elite, né? Ele era um profeta da classe A, um profeta da corte. Da corte, exatamente. Então, ele foi educado pelos melhores professores e a gente vê o resultado no escrito. Quem domina o hebraico, quando pega o texto no hebraico, sente a diferença para outros autores, né? Como, por exemplo, Amós, que era um boiadeiro, né? Era um homem do campo, então não tinha tanta cultura quanto o profeta Isaías teve. Podemos né? dizer que Amós assim, tinha uma linguagem mais informal, uma linguagem do dia a mais dia, simples. mais simplista. Isso. Enquanto isso, Isaías já tinha uma linguagem mais polida. Isso. Não quer dizer que um seja melhor, outro seja pior. Não, Deus usa as pessoas em diferentes camadas sociais. Isso. Ele usa as diversas culturas que o profeta possa estar inserido. Correto, missionário? Correto. E até um outro exemplo que a gente pode utilizar é do profeta Naum, que ele vai viver um pouquinho para frente, e o Naum, ele escreveu em forma de versos, de poesia. Ele era um poeta. Interessante, né? Então, só que Deus, como Deus não faz da pessoa um robô, né? Fantástico, Deus é maravilhoso. Deus respeitava a cultura, o conhecimento e utilizava a pessoa para aquilo, para o propósito, né, divino, para que as coisas caminhassem da forma como Deus tinha planejado, né? Não à toa, missionária, a Bíblia é um livro divino humano. É divino porque tem a origem do céu. A Bíblia não tem contradição, a Bíblia não tem erros. Porém, ela foi redigida, Deus quis dessa forma, que a Bíblia fosse redigida por meio de pessoas comuns, pessoas que tinham suas personalidades, tinham suas peculiaridades. Exatamente. Isaías foi um homem criado no palácio. Isso. Né? Deus quis usá-lo naquele contexto. Isso. Naum
era um poeta, era um homem do romance. Isso. Interessante isso, né? Interessante. E assim, Amós já era um homem da roça. Isso. É um pregador do contexto rural. Rural, isso. Mas assim, as mensagens desses homens, embora tivessem suas características peculiares, particulares, elas não se contradiziam. Não. Porque tinham a origem celestial. Exatamente. O Espírito Santo usava esses profetas, eles quando tinham que consolar os corações, eles consolavam, mas quando tinham que denunciar pecado, a missionária, eles com não... toda a autoridade. Fosse na linguagem da roça, do campo, ou na linguagem urbana, o pecado era desvendado, não era? Era desvendado, exatamente. E é interessante, pastor, que nesse período, Isaías está trabalhando, a origem é do palácio, né, é da elite, mas a gente encontra no Reino do Sul, Miqueias também trabalhando. E no Reino do Norte está Oséias e Obadias, no mesmo tempo, no mesmo período. São contemporâneos. Até aproveitando... Oséias e Amós, não é Obadias não, Oséias e Amós, do outro lado. Até aproveitando a sua fala, sobretudo para aqueles que não têm familiaridade religiosa, eu sei que nós temos missionária, estudantes assim, de teologia participando da escola bíblica, a gente tem professor de escola bíblica, mas também tem pessoas leigas, pessoas que estão começando a se familiarizar com a fé, né? Então é importante explicar para esse pessoal que a essa altura, né, o povo de Deus estava, vamos assim dizer, né, estava dividido em duas regiões, em dois povos, né? Havia o reinado do sul, né, que era chamado de Reino de Judá, e havia o reinado do norte, que era chamado Reino de Israel. Então havia tido um problema civil, que gerou essa cisão, mas Deus continuou cuidando das duas alas. Deus enviava profeta para o Reino do Norte, profeta para o Reino do Sul, e no caso de Isaías, ele era um profeta do Reino do Sul. E Isaías, missionário, assim, a gente encontra no Antigo Testamento profetas que profetizaram de maneira verbal, e tem profetas que, além de verbalizar a vontade de Deus, eles também profetizaram de forma escrita. Então, Isaías, ele se classifica nesse segundo perfil. Ele tanto anunciava com a sua boca a palavra, como também era um escritor. Um escritor, exatamente. E um escritor, vamos assim dizer, de mão cheia, você já acabou de falar, né? Porque ele era um profeta das salas de faculdade, né? Ele tinha uma educação secular privilegiada. Era um profeta acadêmico. Então, a facilidade com que ele expunha as suas palavras, podemos dizer que eram singulares. Então, era um profeta que tanto profetizava com suas palavras faladas, como também com suas palavras escritas. E a mensagem dele direcionada para o reinado do sul. E assim, a missionária falou sobre os reis, né, que reinaram no período do seu ministério. Por que a Bíblia menciona isso? Para você, telespectador, para que a gente possa se situar na história, o contexto histórico em que este profeta estava inserido, né? O seu primo, profeta Uzias, Jotão, Acais e provavelmente Manassés. Missionária, mais algum adendo, algum complemento nessa primeira pergunta? Nós vivemos um tempo que se fala muito em Israel, né? Por conta da guerra e por conta também dos lugares lá, né, que são separados para visitação, né, por onde Jesus andou e passou. É o mesmo espaço, pastor. Quando a gente diz que Isaías é profeta de Jerusalém, é a Jerusalém de hoje lá. É nesse mesmo local. Muito então, legal. assim, quando a gente olha o mapa de Israel de hoje, ele pega um pouco do território que era do norte e um pedaço do território do Reino do Sul. Pega dos dois. Ele é um pouco menor do que é nessa época, né? Até alguns historiadores colocam assim, que Israel é do tamanho do estado do Espírito Santo. Para a gente ter noção, que o espaço é pequeno. Só que tem um pedaço do Reino do Norte e outro pedaço do Reino do Sul. Show. Para quem não sabe, a missionária é professora do nosso seminário, professora do nosso CETAP, o Centro de Estudo Teológico. Foi minha professora, viu? Então a gente está aqui relembrando os momentos de sala de aula. Mas, missionária, na segunda pergunta, né? Eu queria lhe incomodar um pouquinho, só para o pessoal de casa ouvir um pouco de Bíblia. Se você puder abrir Isaías 1, versículos 2 a 4 e depois o 21,
enquanto a irmã se prepara para fazer a leitura, eu vou já fazer vou fazer aqui a apresentação da pergunta para o pessoal de casa. Qual o principal pecado de Jerusalém e Judá descrito com 3 analogias pelo profeta? E por que ele é o principal? A gente vai se basear tanto nos textos lidos, a gente não vai ler todos os textos das perguntas, mas eu acredito que vai ser didático, pessoal de casa, ouvir um pouco a Bíblia ipsiliteris, né? A partir da sua leitura completa. Vamos lá, os versículos 2 a 4, missionária, por favor. Diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, e o jumento o coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Versículo 21. 21. Ah, como a cidade fiel se tornou prostituta, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora habitam homicidas. A missionária se prepara para responder. A Bíblia, sim, ela tem os seus leitores originais. A princípio, Isaías está comunicando a verdade de Deus para o seu público contemporâneo. Mas essa palavra tem aplicação futura também, aplica-se a nós. Então, tudo que a gente aprende, o que ele vai profetizar para esse povo, né, é importante para a nossa prática relacional com Deus. E é muito comum a Bíblia, para facilitar a nossa compreensão missionária, usar analogias, né? Comparações. Então, tem 3 comparações aí. Né? Primeiro, ele está denunciando o pecado do povo. Que tipo de pecado é esse? Qual é o pecado principal que mais incomodava a Deus? Então, Deus não dá apenas uma palavra de consolo, Deus está querendo restaurar a espiritualidade. E quais são as analogias feitas? Por gentileza. Então, o pecado principal é a rejeição ao Senhor. É o que desagrada a Deus, é ele ser rejeitado, né? Porque ele é um Deus bondoso, amoroso, que cuida da gente, cuida dos seus, né? E o próprio povo rejeitou esse Deus. Então, o pecado principal é a rejeição ao Senhor. E as 3 analogias, ele primeiro diz que esse pecado ele é ilustrado primeiro como filhos, que se rebelam contra seu pai após seu cuidado e afeto. Imagina você criar um filho com todo amor, cuidado, carinho, aí ele chega na idade adulta e diz, pai, não quero mais saber de você. Vira as costas para você e te abandona. Não dói, pastor? Você é pai, eu sou mãe, e a gente sabe, né? O tamanho da dor, eu acho, do sofrimento de um pai e de uma mãe. O sentimento de ingratidão, né? Isso. De ingratidão. A Bíblia até apresenta uma parábola do filho pródigo, né? Quanto doeu para o pai ver o filho indo embora, né, missionária? É duro demais. Então, a primeira analogia é de filhos rebeldes. É assim, né? Que Deus se sente quando é esquecido e abandonado. Como um pai e uma mãe percebem a ingratidão dos filhos que injeitam o seu amor. Qual é a segunda, minha querida? A segunda, como o animal que se volta com violência contra o seu dono. Olha, quem tem animal sabe disso, que o animal ele gosta de você quando você o alimenta. Né? Se desde pequenininho é você o responsável para colocar ali a ração dele, a água, os cuidados com ele, que banha ele, que, enfim, né? Dá os cuidados que o animal precisa, ele é apegado a você. Ele é apegado e até dizem que o cachorro, né, entre os animais domésticos, diz que é o mais fiel ao homem. Né? Aí imagina você proporcionar tudo isso para o teu animal, todo o cuidado, todo o carinho, e um dia ele avança em você e te morde. Né?
Fala, É um peraí, espanto, né? Como que pode, né? Eu cuidei tanto, eu fiz tudo por ele e ele se rebelou. E nessa linha, me permita, missionária, o profeta ele faz até uma comparação. Ele diz assim, olha, o boi conhece o seu dono, o jumento também. E sabe o caminho do coxo, porque sabe que o dono vai colocar comida lá. Mas o meu povo me abandona. Me abandona. Parece assim, os animais, aqueles que são irracionais, eles parece que estão tendo mais discernimento que aqueles que deveriam ter. Que deveriam ter, exatamente. E o terceiro é como uma esposa ingrata ao amor do seu marido, traindo e se prostituindo, né? Então, que terrível que deve ser dentro de um casamento, ou um ou outro, né? Aqui, no caso, o profeta usa a figura da esposa, né? Mas pode ser o marido também, né? De trair, abandonar aquela pessoa quando diante de Deus, né, jurou ser fiel, jurou cuidá-la, enfim, né, os dois, né, fizeram aquela aliança ali diante de Deus, né, de se amarem, se respeitarem, se cuidarem até o final dos dias, né, e de repente um dos dois se torna infiel. Deus usa uma linguagem terrena para que as pessoas pudessem compreender como estava o seu coração. Né? Cria-se a ideia, missionária, assim, de que Deus, ele nos abençoa e ele não se importa com aquilo que a gente faz. Isso não é verdade. Deus é autossuficiente, ele é uma pessoa muito bem resolvida, porém, Deus quer uma relação cuja via é de mão dupla. Deus, ele sempre nos ama, e a Bíblia diz que ele nos ama primeiro, ele toma a iniciativa, mas ele também quer ser amado. E quando amamos a Deus, não é porque Deus esteja carente de afeto, é porque quando amamos a Deus, fazemos um bem para nós mesmos. As leis que Deus cria não é por uma questão de autoritarismo, ou de sede de poder da parte do Senhor. Não. É porque as leis nos protegem de nós mesmos. E quando as pessoas do tempo de Isaías estavam rejeitando o Senhor, elas estavam prejudicando a si mesmas. E ainda hoje, quando alguém rejeita o Senhor, é como um filho rebelde. O filho que não dá atenção aos pais, que não corresponde ao amor dos pais, ele está fazendo mal a si mesmo. Um animal, se abandona o seu dono, está fazendo mal a si mesmo. Uma esposa, segundo o texto aqui cito que adultera, que abandona e trai a aliança com o seu marido, ela está fazendo mal a si mesma. Então Deus quer que a gente nos proteja de nós mesmos. Essa é a ideia divina, né? E o sentimento que mais agrada ao nosso Deus é a gratidão, né? Opa! E a gratidão é quando você reconhece, né? Quem é Deus na sua vida, né? O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará ainda por nós, né? Até porque não temos como pagar, né? Não. O que Deus faz pra gente, assim, é impagável, né? Isso. O estudo da graça salienta isso. A graça é um favor que a gente não merece. Tudo que a gente recebe não é porque Deus viu bondade em nós. Deus achou graça, Deus deu graça, manifestou graça. E o que a gente pode fazer? Se não é possível pagar, a gente tem que agradecer. Exato. E a rejeição é atitude ingrata. Ingrata, exatamente. O povo de Israel, o povo de Judá, estavam se tornando uma geração no grata, né? Uma pessoa no grata diante de Deus. Isso. E Isaías é levantado exatamente para despertar o povo. Terceira pergunta, missionária, a gente vai dispensar a leitura do texto bíblico, mas eu vou fazer aqui a exposição do questionamento da terceira questão, que diz assim: por que é possível afirmar que os hebreus, na época de Isaías, viviam a mera religiosidade desprovida de verdadeira piedade? Lendo aqui os primeiros capítulos de Isaías, a gente descobre que os hebreus, eles frequentavam o templo. E o abandono de Deus, curiosamente, não era representado no templo, porque no templo eles iam. Aos sábados eles frequentavam, eles cantavam, ofereciam sacrifício. Mas assim, o que a missionária tem a dizer sobre isso, sobre essa religiosidade praticada pelo povo hebreu, abandonando a Deus? Eles faziam
e cumpriam os rituais. Então, tudo era feito mecanicamente, não era espontâneo. Eles não iam ao templo porque era aquele momento de adorar a Deus, de oferecer a sua oferta ali no altar do Senhor, né? Não era cultuar ao nosso Deus. Eles iam meramente porque tinham costume, porque a lei dizia que no sábado eles deveriam ir, que eles deveriam oferecer sacrifícios. Nesse tempo ainda, né, o templo está em pé, então eles iam lá, levavam a sua ovelhinha, faziam todos os rituais. Só que saíam dali, subiam os montes e iam oferecer sacrifícios a outros deuses. É interessante, pastor, que o profeta Jeremias, que vem 100 anos depois de Isaías, tem um momento que ele fala bravo com o povo, principalmente com as mulheres, e proíbem elas de fazerem os bolos que elas faziam e levavam a Astarote, lá no alto do monte, né? E aí tem um momento que elas brigam com o profeta e dizem assim: olha, enquanto a gente levava nossas oferendas lá para Astarote, a gente tinha fartura. Desde que você nos proibiu, agora nós estamos em dificuldade. Elas chegam a afrontar o profeta. Então, assim, eles viviam uma vida... eles não tinham aliança nem com Deus, nem com os outros deuses, né, na realidade. Faziam tudo por mera aparência religiosa. Né? Exatamente. E aí, por cima de tudo isso, o reflexo disso, olha, eles praticavam a injustiça contra as viúvas e os órfãos. Isaías vai falar lá no 1º capítulo. Eles assassinavam, eles roubavam dos mais vulneráveis e adoravam os falsos deuses. Deus, na Bíblia, sobretudo por meio dos profetas, exige exclusividade. Né? O primeiro mandamento é muito claro, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus não pode ser mais alguém na nossa vida, ele tem que ser o único. A prova disso é que quando Jesus apareceu, ele apareceu como o único caminho, uma única verdade, a única vida. A gente não pode enxergar Deus como se fosse mais uma alternativa religiosa. Mais um, né? Deus precisa ser o único, né? Deus precisa ser aquele que nos orienta, a nossa referência. E como eu disse agora há pouco, é para o nosso próprio bem. Porque o distanciamento de Deus corrompe a nossa imagem e semelhança espiritual que temos da parte do Senhor. Né? Então a gente vai prejudicando a si mesmo e prejudicando os outros. A irmã acabou de dizer, Isaías vai denunciar isso. Ó. Como o povo se distanciou de Deus, aí começou a não olhar para a causa do órfão, da viúva, os mais necessitados eram esquecidos. É como se houvesse uma degradação moral. Exatamente. O distanciamento de Deus, ele corrompe a moral social. Isso. A gente fala, o Brasil é um país cristão, do ponto de vista estatístico. Mas por que existe tanta corrupção? Por que existe tanta miséria? Tanta violência? Será que essa mensagem de Isaías não está dizendo para a gente, brasileiro também, que a questão religiosa tem sido meramente estatística? A questão cristã? Por que não estamos fazendo a diferença, né, pastor? Então, exatamente isso. Então... Porque Deus quer muito mais do que assim. Deus não é contra o ajuntamento no templo, pelo contrário, é importante a adoração, mas a adoração tem que ser reflexo do nosso envolvimento interior com Deus, né? Senão, é igual esse caso aqui, né? Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz: este povo me adora com lábios, mas o coração está distante de mim. Isso é terrível, né? Quando é apenas uma coisa aparente, né? A adoração, ela precisa ser espontânea, né, pastor? Eu preciso desejar, né? E é isso que Deus olha na gente, né? O desejo de estar na presença de Deus, né? E espontaneamente, não simplesmente para cumprir um ritual. Né? Senão isso perde o sentido, né? Romanos 12 diz que o nosso culto tem que ser um culto racional, o nosso sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Se aqui, ó, estamos aqui no estúdio da TV Viva a Promessa, lendo Bíblia, conversando sobre o Evangelho,
a gente expressar uma fé que a gente não vive, isso aqui não passará, como disse Jesus, de um sepulcro caiado, não passará de um copo que é limpo pela parte de fora, mas está sujo por dentro. Então isso tem que ser levado para a vida. Assim você também que assiste a gente de casa. E até porque, missionária, os profetas, eles anunciavam as sentenças, sobretudo Isaías. Se permanecessem no pecado, o castigo sobreviria, né? Aí a quarta pergunta, ela diz, qual seria o único modo de Jerusalém e Judá não sofrerem as consequências da quebra da aliança? Qual a promessa e o apelo que o Senhor lhes fez? Como Jerusalém e Judá poderiam evitar as consequências de suas maldades? Por favor. O arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento. É voltar atrás, refazer o caminho, né? E desejando refazer esse caminho, né? Ser de coração mesmo, ser lá de dentro, né? O profeta diz no capítulo 1, versículo 27, o Deus justo salvará Sião. Olha a promessa. Salvará todos os seus moradores que se arrependerem. Depois o versículo 18 vai dizer, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Que promessa. Eu acho lindo esse texto, pastor. Lindo. Brancos como a neve, ou seja, Deus purifica, limpa, transforma totalmente a vida daquele que se arrepende verdadeiramente, né? A imagem do texto aí é de uma roupa clara, que foi manchada, né, por uma cor escura, tal como o vermelho, de modo que um lavador teria dificuldade para limpar novamente, mas a Bíblia diz que, do ponto de vista espiritual, Deus pode limpar. Pode. E não deixa manchinha nenhuma, né? Por mais sujo que esteja, você vê como Deus, né? Deus usa os profetas para revelar que está sujo, mas para que as pessoas possam procurar a limpeza, elas possam procurar o perdão, né? Desejarem isso, né? A gente vai ler muito no livro de Isaías, até sugiro o pessoal de casa aproveitar esses 3 meses para ler o profeta, né? Para poder a gente sintonizar com o nosso estudo da Escola Bíblica Especial. Mas lá no capítulo 55, que é tema de outro estudo aqui da nossa série, Isaías diz, olha, deixe o homem mau os seus caminhos, os seus pensamentos e torne para o Senhor, porque é grande em perdoar. Deus é grande em perdoar, né? Então Deus, ele não é aquele que aponta pecado para humilhar ninguém, missionária. Ele aponta pecado para que a pessoa se arrependa, correto? E ele diz, em Isaías mesmo, que ele diz que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais. Que maravilha. Quer dizer, ele apaga mesmo, né? Ele esquece, ele não cobra nunca mais, né? A partir do momento que a gente pede perdão, se arrepende verdadeiramente, Deus tem esse processo, né, na nossa vida. Deus tem interesse em nos perdoar. Se não tivesse, ele não denunciaria o pecado. No caso de Judá, Jerusalém, onde o profeta estava profetizando, a intenção era essa, né? A situação estava crítica, mas aí esse homem do palácio, que tinha uma vida confortável do ponto de vista humano, ele não teria motivos para se envolver com o problema dos outros, porque, afinal de contas, ele era uma pessoa da classe A, só que era um homem chamado por Deus. A gente vai estudar em outra lição sobre o chamado de Deus na vida dele. Ele entendia, né, que Deus o havia comissionado, então ele não poderia deixar de falar o que tinha ouvido e visto da parte do Senhor, e para o bem dos outros, né? Aqueles que estão acostumados a missionar a apenas ouvir palavras de consolo, com quanto sejam boas, precisam aprender a ouvir palavras de correção. E palavra profética corrige também, não corrige? Corrige mesmo. Para o nosso próprio bem. Missionária, a gente vai aqui para a parte final da nossa lição. A gente sempre recomenda alguns compromissos
E tem 2 compromissos aqui relativos a que a gente estudou, e eu vou pedir para a missionária fazer um comentário conciso sobre esses 2 compromissos que estão na nossa lição, baseado no estudo de hoje. O primeiro deles é o seguinte: mantenha-se distante da mera religiosidade. O segundo é: mantenha-se confiante na graça purificadora. Mantenha-se distante da mera religiosidade e mantenha-se confiante na graça purificadora. O que essas frases podem ensinar o pessoal de casa, missionária, por favor? Mantenha-se distante da mera religiosidade. Olha, se você vai à igreja por conta de amigos, porque você foi acostumado desde pequeno, então vai à igreja e por costume nem sabe por que vai, mas por alguma razão qualquer, e vai por esses motivos, né? Você é um mero religioso, né? Então, o que a gente precisa aprender é a viver Cristo nas nossas vidas, né? Ele faz a diferença, então, o meu proceder, o meu falar, o tempo que eu tenho para estar na presença dele no momento de culto, né? Cultuá-lo verdadeiramente com a minha mente, com o meu coração, com todo o meu ser, né? E aí, então, eu deixo de ser religiosa e sim uma cristã verdadeira, né? Que se encaixa dentre os verdadeiros adoradores, né? Que quando Jesus tem um encontro lá com a samaritana, ele fala que Deus, ele busca, né? Os verdadeiros adoradores. É uma adoração além do templo. Exatamente. Além do culto. Não que o templo seja ruim ou o culto seja ruim, mas vai além daquele ambiente religioso. É uma vida, né? Então, o segundo pensamento, né? Mantenha-se confiante na graça purificadora. Olha, Deus perdoa nossos pecados. E ele diz que não se lembra mais. Ele diz que apaga nossos pecados. E ele transforma nossas vidas. Ele faz da gente um novo ser, uma nova criatura, né? Então, se eu vivo e deixo Deus trabalhar na minha vida, e o apóstolo Paulo vai dizer que a gente vai crescendo, 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 até chegar na estatura do varão perfeito, né? E o varão perfeito é Jesus Cristo. Então, se a gente deixar Deus trabalhar e a gente prosseguir vivendo verdadeiramente o Evangelho de Cristo, a gente vai chegar na estatura do varão perfeito, né? Maravilha, missionária. É isso aí, essa é a proposta. Foi por isso que o Espírito usou o profeta Isaías, para nos provocar o arrependimento, nos fazer crescer. Tem muita coisa boa, missionária, que essa lição certamente nos trará. É apenas a primeira. Nós temos muitas outras. Se Deus permitir, Ele vai trazer a irmã novamente aqui para poder a gente conversar sobre o assunto. Pessoal de casa, a gente nesse momento quer fazer uma oração por você. Nós conversamos, a gente papeou aqui sobre o profeta, sobre sua mensagem, mas precisamos refletir sobre o que essa lição bíblica tem a ver com a nossa vida. O que é que o Espírito Santo pode mudar em mim a partir dessa mensagem espiritual? Conhecimento é fundamental. Conhecer a palavra nos faz crescer na presença do Senhor. Mas Deus quer que essa palavra também nos transforme. Reflita como está a sua vida. Não permita que a religiosidade lhe prenda, que você possa ir além do conhecimento religioso e adotar a vontade de Deus como estilo de vida. E eu vou orar por você, mas através da missionária, da voz dela, a gente vai orar pela sua vida, para Deus abençoar você e, se assim permitir, você possa perceber a graça de Deus te purificando e melhorando você. Por favor, missionária, ora por nós, por gentileza. Hoje pode ser um marco na sua vida. Então, feche seus olhos aonde você estiver, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai. Acabamos de estudar esse texto, o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, que trabalha
problemas, situações que vivemos em nossos dias. E pode ser, Pai, que a gente esteja entre aqueles que viraram as costas para Ti, que Te desprezaram, que não se importam contigo, Pai. Mas pode ser que hoje a palavra faça efeito nesta vida, neste coração. E a promessa que o Senhor fez ao seu Filho é que, mesmo que os pecados eles fossem vermelhos como a escarlate, que o Senhor transformaria, que o Senhor tornaria brancos como a neve, porque o Senhor tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. O Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. O Senhor tem poder para transformar a vida daquele que está nos vendo e ouvindo neste momento. Pai, eu coloco essas vidas diante do teu altar, Pai. Olha pelo teu filho, pela tua filha, Pai. Trabalha nesse coração, nessa mente. Pai, traz a consciência da necessidade de arrependimento, de mudança de vida, Pai. Trabalha nesse ser interior, ó Pai, e promove a transformação que um dia o Senhor promoveu na minha vida, na vida do pastor Hilbert, Pai, e pode estar agindo agora na vida desse que está nos ouvindo, nos vendo neste momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, a Tua graça seja sobre estas vidas, ó Pai. Tu conheces cada vida, Pai. O Senhor sabe das necessidades, ó Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus. Cubra essas vidas com a Tua presença, Pai. Faça a diferença e que eles possam ser alcançados pela Tua graça salvadora, assim como a gente foi alcançado também um dia. Nós te agradecemos por esse tempo e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Missionária, muito obrigado. Amém. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe suas ações na Secretaria da Escola Bíblica, um ministério tão importante para a nossa denominação. Amém. Até a próxima, se Deus Amém. permitir. Deus abençoe o pessoal de casa. Curta, se inscreva, compartilhe. Até semana que vem, se o Senhor assim nos permitir.